Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 140, né? A Gênesis, capítulo 14. Então, nós nos encontramos na questão de número 33, quando Kardec assim nos relata: a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Então, observemos primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, né? A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras, pelo próprio fluido do magnetizador, né? Que no caso seria ali, né, o médium, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, nós percebemos aí que existe vários fatores interligados um ao outro, que não é assim, de certa forma, como muitas pessoas imaginam. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, na Revista Espírita de 1863, na parte 64, nós aqui encontramos na Revista Espírita. Então veja bem, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre o encarnado, então os bons espíritos, eles nos assistem 24 horas sem que percebamos, né? Seja para ou curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é o magnetismo espiritual. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, observemos bem a influência que não só os bons espíritos exercem sobre nós, como também os espíritos menos esclarecidos. Porque nós temos que ficar muito atento com relação a essas questões. Porque muitas pessoas, às vezes, por desconhecerem e por não aceitar a situação com resignação, com humildade, com paciência, ela se precipita e acaba caindo na mão de muitos médios, os quais espíritos charlatões, mistificadores, trabalham através delas. E nós não podemos nos esquecer que esses espíritos, eles
juntamente com aquele médium, eles absorvem o magnetismo do médium e eles manipulam e manipulando eles com o magnetismo deles, eles podem realizar assim, aquilo que a pessoa acha que é cura, mas não é cura. Aquilo ali é apenas algo passageiro, apenas para iludir a pessoa, né? Por isso que Kardec, ele nos deixa aqui no plural, curas, curas. Porque um médico, por exemplo, o médico, qual é a função do médico? A função do médico é curar o corpo físico. Essa é a função dele, graças aos estudos de medicina, né? Então, já que ele estudou, ele vai pôr em prática aquele conhecimento e ele vai prescrever vários medicamentos que, vamos dizer assim, momentaneamente ou com o passar do tempo, a pessoa fisicamente se cura. Fisicamente. Mas é preciso entender que a doença, as doenças, né? A enfermidade, as enfermidades, vem de dentro para fora e nunca que de fora para dentro. Ora, Luiz, você está errado nesse sentido aí. Não, tudo bem, aceito, não tem problema. Agora, nós precisamos analisar uma coisa. Por exemplo, por que você contrai gripe? Você contrai gripe de fora para dentro ou de dentro para fora? Ora, Luiz, eu estive em contato com uma pessoa que estava gripada e eu também fiquei gripada ou gripado. Tudo bem, mas o que aconteceu ali naquele momento, você sabe? Acho que você não sabe o que aconteceu naquele momento. O que aconteceu naquele momento é que, para você ver como que o processo ele é imperceptível e é muito sutil, é difícil a gente saber. O teu comportamento, a tua moral, o teu caráter, as tuas atitudes, os teus sentimentos negativos, desestrutura, ou vou usar nessa ordem, desestruturou o teu organismo de uma tal forma sem que você percebesse. Então, quando você foi até aquela pessoa, quando você esteve com aquela pessoa, os vírus da gripe que encontrava-se na atmosfera, no ambiente, os vírus, eles não sentiram, eles não tiveram dificuldade nenhuma em introduzir no teu organismo, porque o teu organismo encontrava-se com a imunologia baixa. Devido às tuas atitudes, há 3, 4 dias, uma semana, 15 dias, 20 dias atrás, um mês atrás, 2 meses atrás. Entendeu? Então, para que a pessoa contraia o vírus da gripe, ela tem que baixar a imunologia espiritual primeiro, que transfere aquela baixa resistência para o organismo físico e a pessoa fica ali num estado de vulnerabilidade orgânica.
ela ali, num quadro de vulnerabilidade orgânica, natural, de repente chega uma pessoa com gripe, sem que ela perceba, o vírus passa para ela. Porque o vírus encontra aquele organismo ali, né, com a baixa imunologia. Então, foi de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Você mesmo desestruturou o teu sistema imunológico através dos teus maus comportamentos, atitude e tudo mais. Aí depois nós jogamos a responsabilidade no médico. O médico, ele é obrigado a nos curar. O médico não é obrigado a nos curar. O médico, ele tem o dever de pôr em prática aquilo que ele aprende enquanto na faculdade de medicina. Mas até que todo mundo se conscientize-se de que todas as doenças, todas as enfermidades é para o nosso bem, para a nossa evolução, né? E que Deus misericordioso, mesmo assim, envia os médicos, né? Envia os medicamentos, envia os cientistas, envia os médios de curas aqui para a Terra, para poder amenizar um pouquinho da dor, do sofrimento da humanidade. Mas existe aí, né, uma desregularidade que as pessoas não conseguem entender. Então, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, olha só, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, né? É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano espiritual, porque é a metade, 50% espiritual, 50% 50% espiritual, 50% físico. Então, há ali aquela transfusão de energia passada para a pessoa necessitada. Agora, é aquilo que nós já explicamos várias vezes. A melhora, a cura, está relacionada a vários fatores, né? Está relacionado ao merecimento, está relacionado à fé, está relacionado a vários fatores, porque o espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe que a dor e o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, o dia que nós aqui na Terra nos conscientizarmos de que nós evoluímos, nós nos aperfeiçoamos, nós nos lapidamos através da dor e do sofrimento, né? Através da resignação e da paciência, da humildade. O dia que nós nos conscientizarmos disso tudo, nós não vamos recorrer aos santos, né? Nós não vamos pedir para santo nenhum fazer algum milagre,
nós não vamos ter que pagar mais promessa, né? Nós não vamos ter que, enfim, cumprir promessa. Vai diminuir praticamente 90% em 100% os medicamentos aqui na Terra. O dia que nós nos conscientizarmos disso, né? Aí você pode me dizer assim, mas então, nesse caso aí, você incentiva as pessoas a não buscar os médicos, a não buscar o medicamento, não tomar remédio, não, de forma nenhuma. No nível que nós nos encontramos, devemos fazer uso dos medicamentos corretamente, conforme os médicos prescrevem. O que eu quero dizer é que o dia que nós nos conscientizarmos de que mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo, o dia que nós nos conscientizarmos de que a úlcera que eu trago no meu estômago, eu posso desintegrá-la com o poder, né, da minha mente, do meu pensamento. O dia que eu me conscientizar-se de que o câncer que eu trago no meu pulmão, você observa que eu falo muito a respeito de câncer que eu trago no meu pulmão? Quase todos os dias eu estou comentando, fazendo esses comentários, né? Então, o dia que nós nos conscientizarmos de que o câncer que eu trago no meu pulmão, se eu quiser eliminá-lo através do poder da minha mente, né? O dia que eu me conscientizar-se de que o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza são cânceres piores do que todos os cânceres que nós conhecemos aqui na Terra e que nós podemos também expurgá-los do nosso perispírito, da nossa alma, né, e do nosso espírito. É óbvio que você se sentindo curada, por exemplo, você não tem doença nenhuma, você vai ao médico? Não. Você vai tomar remédio? Não. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, o dia que nós nos conscientizarmos de que a cura de todos os males encontra-se dentro de nós, aqui ó, na mente, e que se nós trabalharmos a nossa mente positivamente, nós conseguimos eliminar 100% todos os males que trazemos. Nós não vamos precisar mais tomar medicamento. Luiz, mas vai demorar muito, né? Vai demorar muito, mas é preciso. Outra coisa que eu quero explicar para as pessoas. Nós aprendemos assim muitos métodos de energização, né? Para energizar o corpo físico e também a alma. Por exemplo, nós possuímos um método excelente para energizar o nosso corpo físico e a nossa alma. Sabe qual que é? Quando você perceber que você está entrando naquela, né, naquela noia no bom sentido assim, ó, de angústia, melancolia, ansiedade e tudo, não existe medicamento melhor do que o exercício da caridade. A prática da caridade é o melhor exercício, juntamente com as orações. Mas eu vou te ensinar um outro. Existe um outro medicamento que se chama Busca o Teu Toalete, que é o teu banheiro,
E ali você fica embaixo daquela ducha do chuveiro durante uns 5 minutos, deixando a água cair assim na tua cabeça. Fecha os teus olhos e faça orações, as orações que você quiser durante uns 5 minutos. Aquela água morninha caindo assim sobre o teu corpo. Você vai sentir como se escamas estivessem sendo retiradas do teu corpo espiritual e físico. Você sai ali do banheiro rejuvenescido. Eu falo porque eu já fiz isso muito. E outra também é através da meditação. Nós temos que entender que tudo é energia. Tudo, pelo fato de ser energia, é magnetismo. Então, você não sabe o poder energético, magnético, que existe na natureza de Deus. Então, toda vez que você não estiver se sentindo bem, sente-se num lugar, fecha os olhos, faça uma oração, pense numa mata, né? Na natureza, pense nas rosas, pense num lago, pense num riacho, pense numa cachoeira, né? Pensamentos positivos, busque da natureza as energias que se encontram na natureza para o teu eu. Pode ter certeza de que daquele momento em diante você se sentirá bem melhor. Mas depende da pessoa. Bate à porta que ela vos será aberta. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se a pessoa não fizer a parte dela, né, como que fica? Mas aqui, olha só para você ver, combinando com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidade de que ele carece. Em tais circunstância, o concurso dos espíritos é miúde, espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Então, quase sempre, naquele momento ali do passe, os espíritos se encontram presentes, mas, assim, apenas para auxiliar, porque o fluido, as energias, o magnetismo maior ali, que é empregado naquela aplicação, é do magnetizador, é do médio de cura, né? Mas graças à fé da pessoa, o merecimento da pessoa. Então, como nós já dissemos em outros vídeos, uns recebem meio quilo, outros 1 quilo, 10 quilos, 50 quilos, isso é só para simplificar. Como também tem aqueles que não recebem nada, no bom sentido. Por que não recebe nada? Não é que não recebe nada. A pessoa, ela não tem fé. Ela não tem merecimento. Então ela está ali apenas para desafiar. Como, por exemplo, eu conheço um caso que uma pessoa foi até a casa espírita, onde eu trabalho, mas é em outra casa espírita antigamente, e para desafiar o espírito que trabalha com a gente lá, né? Mas desafiar da seguinte forma: por exemplo, eu não tenho nada, eu quero ver o que esse espírito vai me dizer. Olha só para você ver a ignorância das pessoas. Essa pessoa fez isso. Por exemplo, eu não tenho nada, eu estou ótimo, não tenho doença nenhuma. Mas eu quero ver o que esse espírito vai dizer. Aí diz que a pessoa chegou, se deitou, né, e tudo mais.
E o espírito pegou, perguntou para a pessoa, e como que você está, meu irmão? Está se sentindo bem? Quais os probleminhas? Não, eu estou ótimo, né? Ah, você está se sentindo ótimo? Sim. Mas se eu fosse você, procuraria na Terra um oncologista, porque você está precisando de uma assistência de um oncologista aí na Terra, né? Que são esses médicos que cuidam de câncer. Aí, aí a pessoa saiu totalmente os pensamentos avessos, né? Charlatão, mistificador, saiu com esses pensamentos. Tá bom. Passou uns 20 dias mais ou menos, essa pessoa teve lá uma hemorragia. Eu vou deixar para contar essa história no outro vídeo.